Estamos de volta para mais um VS Ranking e no programa de hoje a gente vai elencar aqui as 10 contratações que viraram mico na história do futebol brasileiro. Sabe aquelas estrelas internacionais? Seu clube fica de olho, começa a pensar grande, solta a notícia na imprensa, gera toda aquela expectativa e no fim, nada. É isso que a gente vai falar aqui. Então você já sabe, vem aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal do Esporte Interativo e vambora acompanhar as 10 contratações que micaram no futebol brasileiro. O Eto'o já foi especulado em alguns clubes do Brasil em alguns momentos, inclusive no Flamengo, no período pós-Obina. Lembra lá o negócio do Obina e do Eto'o, aquela musiquinha e tudo? Mas o interesse mais concreto, se é que a gente pode dizer assim, foi do Vasco no início de 2018. O candidato a presidente, o Júlio Brandt, estava em campanha. Segundo ele, o Eto'o ficou sem contrato, terminou a passagem dele pelo Konyaspor da Turquia e o Júlio Brandt prometeu Eto'o no Vasco. Chegou a se encontrar com o representante do jogador, mas não deu certo. E não deu certo também porque nem o próprio Júlio Brandt virou presidente do Vasco. Ganhou a eleição nas urnas, a chapa dele foi a mais votada pelos sócios, mas depois, na eleição do Conselho Deliberativo, alguns arranjos políticos acabaram deixando o Júlio Brandt fora da presidência e o eleito foi o Alexandre Campelo. Na nona posição aparece o goleiro belga Michel Prudhomme, um dos melhores goleiros do mundo, para muita gente o melhor dos anos 90 e que em 1999 chegou a vir ao Brasil para acertar com o Fluminense. O Fluminense queria naquele ano disputar a Série C, mas queria fazer isso com um grande time, com grandes reforços e pensou seriamente no Prudhomme, que na época era reserva do Benfica. Ele até veio ao Brasil, uma empolgação, parecia que tudo ia dar certo. Junto com o goleiro belga vinha também o volante italiano Nicola Berti, que era da Inter de Milão, mas no final não saiu nada, não passou de um sonho de verão. Na oitava posição é a vez do francês Malouda, na época no Chelsea, em 2012. O Malouda nasceu num país vizinho ao Brasil, a Guiana Francesa, e na infância tinha muita influência do futebol brasileiro, dos clubes brasileiros. E em várias entrevistas ele sempre disse que tinha o sonho de jogar no Brasil. Em 2012 ele não estava muito legal no Chelsea, ia sair do Chelsea e aí despertou o interesse de vários clubes brasileiros. Palmeiras, Santos, Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco. O que mais se interessou, o que mais analisou a possibilidade de verdade. O Malouda inicialmente gostou do interesse do Vasco. Segundo ele, o Thierry Henry, companheiro do Malouda na seleção francesa, falava muito bem do Vasco. O Henry já falou algumas vezes que torce pro Vasco e isso meio que chamou a atenção do Malouda. No fim, o Malouda ainda ganhava muito dinheiro no Chelsea. Quando saiu do Chelsea, foi jogar na Turquia e depois voltou para a França. No Brasil mesmo, Malouda nunca pintou. Maradona no futebol brasileiro? Já teve muito rumor sobre isso. Os primeiros aconteceram lá no meio da década de 70, mais ou menos em 75, 76, quando o Maradona ainda era um garoto, ainda era uma promessa, tinha 15, 16 anos, e o empresário uruguaio Juan Figuer indicou ele para a Portuguesa. A Portuguesa olhou, 300 mil dólares era o que tinha que pagar, na época era uma fortuna, a Portuguesa desistiu. Não levou à frente a possibilidade do Maradona. E a outra foi já no fim de carreira. Maradona já em vias de se aposentar, o Maradona veio ao Brasil, encontrou o Pelé e o Pelé fez uma costura pro Maradona defender o Santos, jogar com a 10 do Santos, historicamente a 10 do Pelé. Começou uma negociação, começou um papo, mas rapidamente esfriou e não foi à frente. O Maradona não jogou com a 10 do Pelé. Rapaz, Riquelme no futebol brasileiro, eu acho que dava pra fazer um VS Ranking inteiro só com especulações do Riquelme em grandes clubes brasileiros. Dos que eu me lembro de cabeça, sem ir procurar na internet, eu me lembro de Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Sport, Vasco, Santos. Muitos clubes brasileiros já sonharam com o Riquelme em algum momento, especialmente na reta final da carreira dele com a camisa do Boca. Mas eu vou destacar um episódio na virada de 2013 para 2014, quando o Palmeiras chegou seriamente, se aproximou seriamente do Riquelme, na pessoa do presidente Arnaldo Tironi. Vários encontros aconteceram entre a cúpula do Palmeiras e o jogador do Boca, há inclusive fotos do presidente Arnaldo Tironi ao lado do Riquelme, mas no final nada aconteceu. Até porque o Palmeiras mudou de presidente no ano seguinte, entrou o Paulo Nobre para sanear o clube. O Paulo Nobre tinha
tinha a proposta de conter os gastos, diminuir a dívida, transformar o Palmeiras como de fato acabou acontecendo, e aí o Paulo Nobre, pela quantia, pelo valor do salário do Riquelme, vetou de cara. Batistuta no Flamengo. O que já vendeu de capa de jornal essa história não tá escrito. Ou, aliás, tá escrito nesses jornais todos aí. A que mais a gente pôde levar a sério, se é que dá pra levar a sério, que a gente pôde levar a sério o Batistuta no Flamengo, entenderam? Ficou meio confuso, mas acho que vocês entenderam. Foi em 1999, quando o Flamengo já sabia que teria o aporte de mais ou menos 60 milhões de dólares na parceria com a ISL. De cara veio o sonho de contratar o excepcional atacante argentino. Só que na prática, isso nunca teve chance de acontecer. Não que o Flamengo não tivesse dinheiro, mas o Batistuta estava no auge e era um dos maiores atacantes do mundo, um dos maiores atacantes do futebol italiano. Na ocasião, era o maior ídolo da Fiorentina. No ano seguinte, viria a ser contratado a peso de ouro por uma Roma riquíssima. Então, pro Flamengo, que chegou a tentar negociar, chegou a fazer sondagem, nunca teve chance de trazer o Batistuta. E na falta do Batistuta, o Flamengo contratou um camisa 9, o Tuta, né? Foi o que se pôde arrumar. Christian Vieri foi um dos maiores goleadores do futebol mundial na década passada. Em 2010, já era fim de carreira, já era a última volta do ponteiro e surgiu o zum de que o Vieri queria jogar no Brasil. Ele chegou a ser anunciado pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O clube chegou a anunciar, a dar como certa a contratação do Vieri. Ele até veio pro Brasil, até foi pro interior de São Paulo, mas não se sabe o motivo, ele nunca chegou a assinar contrato com o Botafogo de Ribeirão Preto. A gente imaginou que a aventura brasileira dele já tinha terminado, mas não. Ele saiu do interior de São Paulo e foi para a região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Se apresentou ao Boa Vista. Há quem diga que ele até assinou contrato com o time da região de Saquarema, região litorânea, uma cidade litorânea do Rio de Janeiro. O Boa Vista que passou a disputar o Campeonato Carioca, a primeira divisão do Campeonato Carioca. Há quem diga que ele até assinou o contrato. Ele foi à cidade de Bacaxá, que é ali perto de Saquarema, mas jogar pelo Boa Vista, o Vieri nunca jogou. Chegamos ao pódio do VS Ranking de hoje, terceira posição é a negociação frustrada mais fresca do VS Ranking. Tô falando dele, Balotelli, que na semana passada teve a sua negociação, a sua possibilidade de vir ao Brasil jogar no Flamengo encerrada. O curioso é que Balotelli no Flamengo é uma figurinha repetida, porque em 2014 já surgiu um papo muito forte de que o Flamengo ia atrás do Balotelli. Naquela época, o Balotelli ainda tinha um cartaz no futebol mundial, ainda jogava no Milan, depois iria para o Liverpool. Então o Flamengo sonhou em trazer o Balotelli, depois dele ter passado por aqui na Copa das Confederações, na Copa do Mundo. Segundo o Flamengo, seria um presente da Adidas, que iria investir na contratação como forma de boas-vindas na chegada ao clube. Não deu certo em 2014. Agora, em 2018, parecia algo muito mais sério. Representantes do Flamengo foram à Itália para negociar com Mino Raiola, empresário do Balotelli. Havia a informação não confirmada que o Balotelli queria vir jogar no Brasil, estava na pilha para jogar no Flamengo, até que na última quinta-feira o Flamengo soltou uma nota oficial dizendo que as negociações estavam encerradas. E ainda na nota oficial colocou uma expressão ali que chamou muita atenção, né? Dizendo que as negociações foram encerradas de comum acordo. Mais ou menos assim, eu chego pro meu chefe e falo assim: chefe, eu quero ganhar um aumento de 30%. Aí meu chefe fala assim: ah, vai pro diabo que te carregue, não vou te dar R$1. Aí eu falo, tudo bem, que bom que a gente chegou a um comum acordo nessa negociação. Peraí, né? Na segunda posição aparece a negociação frustrada entre Corinthians e Drogba. Era o início de 2017, o Drogba iria sair do Montreal Impact da MLS e aí surgiu o interesse do Corinthians. O Corinthians se posicionou na negociação como se estivesse tudo caminhando muito bem, sempre se colocando de maneira oficial, dizendo que estava tudo caminhando. Quando os representantes do Corinthians de fato viajaram para falar com os agentes do Drogba, veio a má notícia. O Drogba agradeceu o contato, mas não quis vir jogar no Brasil. O curioso depois foi que o Corinthians também soltou uma nota oficial em que ele manda uma frase que ficou famosa: valeu, Drogba. Parecia que o Corinthians estava agradecendo apenas o fato do Drogba ter aceitado receber os representantes do Corinthians. Não ficou legal, não. E o grande vencedor do VS Ranking de hoje, a contratação mais frustrada da história do futebol brasileiro, é a Anelka no Galo. E eu falo isso não é
é porque o Atlético tentou um jogador do nível do Anelka e não deu certo, isso faz parte, como fez parte pro Flamengo com o Balotelli, como fez parte pro Corinthians com o Drogba, com o Palmeiras com o Riquelme, com todo mundo que a gente botou no programa de hoje. Tentar um cara desse tamanho faz parte, é sinal de grandeza, mas acabou vencendo o Anelka no Galo por um aspecto, por causa desse tweet que tá aí na tela, ó. Alexandre Calil, na época, quem mandava no Clube Atlético Mineiro, botando no Twitter: Anelka é do Galo. Na ocasião, o Calil tinha como regra anunciar as contratações assim, ia pro Twitter com uma frase. Foi assim que, por exemplo, que ele anunciou a contratação do goleiro Vitor. Chegou lá e botou: Anelka é do Galo. Só que o Anelka nunca foi do Galo. Depois que a negociação não se concretizou, o Calil veio a público dizer que tinha tudo acertado com o irmão do Anelka, que era o representante dele, e que depois ele mudou de ideia, ele desistiu no meio do caminho. Mais recentemente, em abril de 2019, o Anelka, falando ao Globoesporte.com, disse que, na verdade, o acordo não aconteceu porque o Calil era amador, era um dirigente amador. Entre outras coisas, o Anelka diz que estava 95% certo, mas que ele só assinaria o contrato após conhecer as instalações do Galo, que pediu 2 passagens para ele e para o irmão dele para conhecerem as instalações do Galo, que o Atlético mandou uma passagem só, e que ele, do nada, foi surpreendido com o anúncio que o Anelka já tinha fechado com o Atlético, e que por isso ele preferiu não vir. Sem dúvida alguma, Anelka é do Galo, é o merecedor do VS Ranking de hoje. Essas foram as 10 que eu selecionei, mas tem várias outras que poderiam ter pintado aí, né? Você tem Seedorf no Flamengo e no Corinthians, você tem especulação de Beckham no São Paulo, de Paulo Futre, o português, na Portuguesa, Pirlo no Palmeiras, Henry no Vasco, tem Zidane no Corinthians, Del Piero no Flamengo, tem muitas outras que poderiam estar aí, mas eu fui olhando as que tiveram um pouco mais de verdade, entre aspas, pra colocar no meu ranking. Gostou do meu ranking? Vem aqui embaixo, deixa o seu like se eu gostei. Vai nos comentários e diz aí o que você achou, alguma que eu esqueci, tudo isso no comentário. Aqui em cima tem o sininho das notificações, pra você ser avisado quando tiver novos vídeos aqui no canal do Esporte Interativo. Botão inscreva-se aqui embaixo pra você fazer parte. Na semana que vem, 11 da manhã, tem outro VS Ranking. Valeu, tchau!